Algumas mentiras não gritam, elas sussurram. Um tradutor pode transformar silêncio em traição. Entre uma garçonete distraída, um CEO confiante e um contrato em alemão, nasceu um aviso ignorado. O milionário sorriu, assinou e acreditou. Mas aquela tradução não era apenas um erro, era uma mentira bem vestida e ninguém percebeu a tempo. O salão do hotel tinha cheiro de café forte e expectativas caras. O tradutor estava ali, elegante, postura firme, voz segura. Falava com a naturalidade de quem domina dois mundos. Cada frase parecia limpa, precisa, sem margem para dúvida. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho apressado demais, como quem corre para esconder o que não deve ser visto. O empresário ouvia tudo com atenção calculada. Acreditava que entender era o mesmo que confiar. O tradutor filtrava palavras, cortava sentidos, suavizava riscos, transformava cláusulas duras em promessas suaves. O tom era sempre tranquilizador, quase paternal. Isso, ironicamente, era o que mais assustava. Ninguém desconfiou quando uma frase foi resumida, nem quando outra foi adaptada para facilitar. O tradutor dizia que era apenas uma questão cultural, que o idioma alemão era direto demais para ouvidos latinos. E assim, pouco a pouco, a verdade ia sendo reescrita, sem tinta vermelha, sem alarde, sem testemunhas. O mais perigoso não era o erro, era a intenção, porque traduzir não é apenas trocar palavras, é carregar significados, riscos, consequências. E naquele momento, alguém decidiu segurar demais esse poder, como se fosse dono da história que estava sendo contada, como se pudesse escolher o destino de outra vida. O empresário respirava aliviado a cada explicação. O contrato parecia simples, quase amigável. O tradutor sorria, reforçando segurança com gestos. Havia um aviso escondido ali, pequeno, técnico, frio, uma linha que mudava tudo. Mas ela nunca foi dita em voz alta. Foi diluída, disfarçada, empurrada para o esquecimento. E quando alguém controla a linguagem, controla as decisões, mesmo sem tocar em nada. Naquele instante, o erro ainda não tinha peso. Era apenas um detalhe no ar. Mas detalhes também sabem esperar. Eles se sentam quietos, observando, pacientes, sabem que o tempo revela o que a pressa esconde. E essa história estava só começando. A garçonete se aproximou com passos leves, equilibrando a bandeja como quem já fez aquilo 1000 vezes. O barulho dos copos misturava-se ao murmúrio das negociações ao redor. Ela percebeu o silêncio estranho na mesa do CEO. Não era cansaço, era algo mais denso, quase invisível. Ao servir o café, seus olhos cruzaram os dele por um segundo a mais, e naquele instante algo pareceu fora do lugar. Ela puxou conversa como quem não quer nada. Comentou sobre o movimento, o clima, a pressa das pessoas importantes. O CEO respondeu com educação automática, ainda preso aos próprios pensamentos. Falava de negócios como quem fala de tempo, sem emoção. Mas havia uma ruga nova na testa, um desconforto mal explicado. A garçonete percebeu antes mesmo que ele admitisse. Ela mencionou, quase em tom de brincadeira, que já vira reuniões assim terminarem mal. Disse que contratos estrangeiros sempre davam dor de cabeça. O CEO sorriu de canto, curioso com aquela observação inesperada. Perguntou como ela sabia daquilo tudo. Ela deu de ombros. Disse que ouvir é parte do trabalho. E às vezes, ouvir ensina mais do que falar. A conversa ganhou outro ritmo. Ela contou que estudara idiomas por um tempo, antes da vida mudar. Falou do alemão duro, direto, sem espaço para ambiguidades. Disse que algumas palavras não admitem atalhos. O CEO levantou a sobrancelha, atento agora. Algo naquela fala tocou um ponto sensível. Ele comentou sobre o tradutor, elogiando a clareza das explicações. A garçonete hesitou por um segundo, que pareceu longo demais. Disse que clareza demais também pode ser perigosa. Que quando tudo soa fácil, talvez alguém esteja simplificando o que não deveria.
O CEO riu, mas o riso não convenceu nem a si mesmo. A dúvida começava a se instalar devagar. Ela se afastou por alguns passos, mas voltou com o recibo na mão. Antes de ir, deixou uma frase solta, quase um sussurro. Às vezes, confiar não é o erro, é parar de conferir. O CEO ficou olhando para a xícara de café, agora fria. Aquelas palavras ecoaram mais do que qualquer reunião. E o desconforto, antes difuso, ganhou forma. Quando ela se afastou de vez, o ambiente parecia diferente. Nada havia mudado, mas tudo parecia mais pesado. O CEO sentiu um aperto estranho no peito, como se tivesse acabado de ouvir algo importante tarde demais. A conversa simples tinha plantado uma semente incômoda. E sementes, quando crescem, costumam exigir escolhas difíceis. Ele segurou o contrato com mais cuidado do que antes. O papel era o mesmo, as letras também, mas o peso tinha mudado. Cada parágrafo parecia observar de volta, silencioso, paciente. Lembrou-se de quantas vezes assinara documentos confiando em terceiros. A pressa sempre foi tratada como eficiência. Naquele momento, soava mais como descuido. A memória trouxe negócios antigos, todos bem-sucedidos. Nada jamais dera errado, e isso alimenta um tipo perigoso de coragem. Quando tudo funciona, a verificação vira formalidade, e formalidades costumam ser ignoradas quando o relógio aperta. Ele pensou no tradutor, na voz segura, no tom calmo. Pensou também na garçonete e no aviso deixado no ar. Checar uma tradução parecia exagero minutos antes. Agora soava como a única âncora possível. Porque palavras não são neutras, elas carregam intenções. Um pode nunca é igual a um deve. Um eventualmente pode custar milhões. E um detalhe mal interpretado pode redesenhar um futuro inteiro. Ele percebeu que assinar é um ato de fé, mas fé sem verificação vira aposta cega. Quantas decisões foram tomadas assim, mundo afora? Quantos contratos sorriram antes de morder? A língua estrangeira cria uma distância confortável, e nessa distância, erros aprendem a se esconder. O silêncio da sala ficou mais espesso. O tradutor aguardava confiante, como quem já venceu. O CEO passou o dedo pelas linhas, lentamente. Sentiu o arrepio de quem percebe que quase caiu. A caneta ainda estava longe do papel, e isso, por si só, já era uma pequena vitória. Ele pensou em pedir uma segunda opinião. Pensou no tempo perdido, no ego ferido, no constrangimento. Mas pensou também no preço de não pedir. Verificar não é desconfiança, é responsabilidade, com o próprio nome, com a própria história, com todos que seriam afetados depois. O contrato continuava aberto, esperando. Nada havia sido corrigido ainda, mas algo dentro dele já tinha mudado. A decisão não era mais automática, e quando a dúvida entra em cena, ela raramente vem sozinha. Costuma trazer consequências logo atrás. O acordo não era pequeno, nem simples. Envolvia fronteiras, leis diferentes e expectativas incompatíveis. Empresas de países distintos fingem falar a mesma língua, mas por baixo da formalidade, cada cultura protege seus próprios interesses. O contrato era apenas o reflexo disso. Um campo minado disfarçado de parceria. O CEO lembrava por que aceitara aquela negociação. Expansão internacional sempre soa como conquista. Novos mercados, novos nomes, novos números para apresentar. O convite viera com promessas de crescimento rápido. E quando a oportunidade bate, ela não costuma esperar. Ela exige respostas antes que a razão acorde. O idioma alemão dominava o documento. Frases longas, técnicas, sem espaço para interpretação emocional. Cada linha parecia calculada para evitar brechas, ou talvez para criá-las, de forma elegante. Sem domínio da língua, tudo vira terreno instável, e o tradutor se torna a ponte, ou o abismo. Havia cláusulas sobre prazos, multas e responsabilidades cruzadas. Nada soava perigoso quando resumido em poucas palavras. Mas contratos internacionais não vivem de resumos, eles vivem de precisão extrema.
Um atraso mínimo pode virar penalidade máxima, e isso raramente aparece em conversas rápidas. Ele pensou em como negócios globais exigem mais do que ambição. Exigem humildade para admitir o que não se entende. Exigem paciência para revisar o que parece óbvio. Mas naquele ambiente, a pressa era a regra. Todos queriam fechar antes do fim do dia, como se o tempo fosse o verdadeiro inimigo. O tradutor reforçava que aquilo era padrão, que empresas alemãs sempre funcionaram daquele jeito, que não havia motivo para preocupação. Palavras ditas com firmeza convencem mais do que provas. E o CEO sentiu o peso dessa influência, porque confiar cansa menos do que questionar. O acordo ainda estava suspenso no ar. Nada fora assinado, mas tudo já parecia decidido. A sensação era de estar à beira de algo grande ou de algo irreversível. E contratos internacionais têm esse poder silencioso. Eles mudam destinos sem fazer barulho. O milionário não levantava a voz. Não precisava. O dinheiro já falava por ele. Seu comportamento era calmo, quase entediante para quem observava de fora. Anos de sucesso ensinaram que pressa raramente combina com poder. Ele estava acostumado a salas luxuosas e decisões grandes. E isso criava uma confiança difícil de abalar. Ele tratava todos com educação medida, desde executivos engravatados até funcionários discretos. Acreditava que respeito também era um investimento. Mas havia uma linha tênue entre segurança e excesso de certeza. Quem vence muitas vezes começa a ignorar sinais pequenos, e sinais pequenos são os mais perigosos. O milionário confiava nos processos que ele mesmo criou. Delegar sempre foi uma virtude em sua carreira. Cercou-se de especialistas para não carregar tudo sozinho. O tradutor era apenas mais um desses pilares. Alguém pago para saber o que ele não precisava saber. Ou pelo menos era assim que parecia. Ele acreditava que erros aconteciam com os despreparados, com quem entra em negócios sem estrutura. Acreditava que dinheiro compra margem de segurança, mas contratos não respeitam patrimônio. Eles respeitam apenas o que está escrito, e o papel não reconhece reputação. Enquanto esperava, ele observava o reflexo no vidro. Viu ali um homem que sempre chegou onde quis. Isso traz orgulho, mas também cria pontos cegos. A sensação de controle pode anestesiar a atenção. E quando a atenção dorme, o risco acorda, mesmo em ambientes familiares. Ele não suspeitava de má-fé, apenas de acaso. Pensava que, se houvesse erro, seria pequeno, algo corrigível, ajustável depois. Essa crença sustentou muitas decisões passadas, mas cada história tem seu ponto de ruptura, e ele ainda não sabia onde estava pisando. O milionário respirou fundo e sorriu novamente. O mundo ainda parecia sob controle, mas por dentro algo já não se encaixava, uma inquietação leve, quase incômoda, como um eco distante que insiste em voltar. E ecos raramente surgem sem motivo. O erro não aconteceu de forma brusca, ele nasceu pequeno, quase educado, uma palavra trocada aqui, um sentido suavizado ali. Nada que despertasse alarme imediato. O tradutor falava com tanta convicção que parecia impossível duvidar. E convicção costuma silenciar questionamentos. Quando o CEO fez uma pergunta direta, a resposta veio rápida, rápida demais. O tradutor não consultou o texto, não hesitou. Afirmou que a cláusula era padrão, sem riscos adicionais. Mas o documento dizia outra coisa, só que em outra língua, em outra camada da realidade. A comunicação começou a se fragmentar. O parceiro estrangeiro acreditava ter sido claro. O CEO acreditava ter entendido tudo. E o tradutor ocupava o espaço entre essas duas certezas, ajustando o discurso conforme seus próprios interesses, criando uma falsa harmonia. Houve um momento em que o parceiro alemão franziu a testa. Disse algo mais longo, mais técnico. O tradutor resumiu em poucas palavras. Disse que era apenas uma formalidade jurídica, mas o tom original carregava preocupação.
e isso se perdeu na tradução. O CEO percebeu a diferença de reações. Um lado parecia satisfeito demais, o outro atento demais. Esse descompasso começou a incomodar. Comunicação real cria alinhamento. Aquilo criava distância. O erro deixou de ser detalhe quando decisões foram tomadas. Valores, prazos, responsabilidades, tudo passou por aquele filtro falho. O tradutor escolhia o que chegava a cada lado, e quando alguém controla a informação, controla o jogo, mesmo sem assumir o tabuleiro. No final daquela troca, todos sorriram. A reunião parecia um sucesso, mas sucesso baseado em mal-entendido é ilusão. O erro já estava ali, firmado em palavras invisíveis, esperando apenas o momento certo para cobrar seu preço. E ele sempre cobra. A caneta finalmente tocou o papel. Não com pressa, mas com um silêncio pesado. O CEO assinou sentindo que algo escapava pelos dedos. Ainda assim, decidiu seguir em frente. Às vezes, avançar parece mais seguro do que parar, mesmo quando o instinto pede cautela. O contrato selava valores altos, números difíceis de imaginar, investimentos que levaram anos para serem construídos. Tudo baseado em uma confiança intermediada. O tradutor observava, discreto, quase invisível, como alguém que já sabia o desfecho, ou pelo menos parte dele. Nos dias seguintes, as consequências começaram a surgir. Prazos mais curtos do que o esperado. Custos adicionais não previstos nas conversas. O jurídico alertou sobre cláusulas rígidas. Cláusulas que ninguém lembrava de ter discutido, mas que estavam ali, inegáveis. O impacto financeiro não foi imediato, mas foi constante. Cada atraso gerava penalidades. Cada ajuste custava mais do que o planejado. O milionário percebeu que não se tratava de um erro isolado. Era uma engrenagem inteira funcionando contra ele. E desligá-la não seria simples. Ele tentou renegociar, explicar o mal-entendido. Do outro lado, a resposta era fria e objetiva. Tudo estava conforme o contrato. Tudo havia sido acordado, e contratos não reconhecem versões orais. Reconhecem apenas o que foi assinado. O peso das decisões começou a aparecer nos relatórios. Números que antes cresciam, agora sangravam. O orgulho foi substituído por tensão. A confiança virou vigilância constante. Cada escolha agora carregava medo. Medo de errar de novo. O milionário entendeu que dinheiro não protege de consequências, ele apenas amplia o impacto delas. Quanto maior a decisão, maior o preço do erro. E aquele erro tinha nome, tinha voz, mas ainda não tinha sido totalmente revelado. E a verdade sempre encontra um jeito de voltar. O contrato em alemão parecia agora "A confiança não se perdeu de uma vez. Ela foi se desfazendo em camadas, como tinta antiga desbotando sob o sol." O milionário percebeu que confiar não é o problema. O problema é terceirizar a própria responsabilidade. Verificar não é desconfiança, é respeito pelo próprio futuro. E essa diferença custa caro quando ignorada. Ele revisitou cada momento com calma dolorosa. A voz firme do tradutor, o sorriso tranquilo, a pressa coletiva. Percebeu como o ambiente empurra decisões, como a segurança aparente anestesia o cuidado. A verdade é que ninguém nos impede de checar. Nós é que escolhemos não parar. A lição não veio como redenção imediata, veio como silêncio, reflexão e noites longas. Vieram ajustes, perdas, aprendizados difíceis. Mas também veio algo mais sólido, um novo critério para confiar, um novo hábito de confirmar. Ele passou a exigir traduções independentes, leituras cruzadas, perguntas incômodas, tempo para pensar. Alguns acharam exagero, outros chamaram de maturidade. Ele sabia que era sobrevivência, porque o preço da ingenuidade já tinha sido pago. A garçonete nunca mais foi vista, mas a frase dela ficou, ecoando em decisões futuras. O tradutor desapareceu da história sem explicações claras, como muitos que causam danos silenciosos, mas a ausência dele já dizia tudo.
A mentira não sustenta o próprio peso por muito tempo. Ela sempre cai quando a luz certa aparece, mesmo que demore. No fim, a história não é sobre dinheiro, é sobre linguagem, poder e escolha, sobre como palavras constroem ou destroem caminhos, e sobre lembrar que entender é tão importante quanto acreditar, porque o tempo revela tudo, mas só aprende quem decide olhar. Tema: uma história sobre confiança, linguagem e decisões que mudam destinos. Promessa. Você vai entender como um pequeno detalhe pode custar tudo. Frase emocional. Porque nem toda mentira grita. Algumas apenas traduzem CTA. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe essa história e conte nos comentários. Você já confiou quando deveria ter verificado? Labirinto fechado. Cada palavra tinha peso jurídico, histórico e cultural. Nada ali estava por acaso. O idioma não oferecia suavidade nem margem emocional. Era direto, preciso, quase implacável. E exatamente por isso, perigoso para quem não o domina. Ao pedir uma nova tradução, o CEO sentiu o chão ceder. Termos que antes soavam inofensivos ganhavam outra face. Obrigação aparecia onde ele lembrava de possibilidade. Parágrafos longos encadeados, sem espaço para interpretação livre. Cada frase amarrava a seguinte. Nada podia ser lido isoladamente, e foi exatamente isso que o tradutor fez. Quebrou o que só funcionava inteiro. O CEO percebeu que o idioma também carrega mentalidade. Empresas alemãs não apostam em confiança verbal. Elas confiam no papel, na regra, no acordo escrito. Tudo que não está no contrato simplesmente não existe. E aquilo que existe se cumpre, sem exceções emocionais. A nova tradução revelava um cenário duro, mas coerente do ponto de vista de quem redigiu. O problema não estava no contrato em si, estava na ponte quebrada entre os dois mundos. A língua alemã não falhou. Quem falhou foi quem escolheu o que traduzir. O milionário sentiu algo raro, vulnerabilidade real. Não era sobre perder dinheiro apenas, era sobre perceber que não entendeu o que assinou, e isso fere mais fundo do que prejuízo financeiro. Fere o senso de controle. O contrato continuava válido. A língua continuava a mesma, mas agora cada palavra parecia gritar o que antes sussurrava. E quando a verdade aparece inteira, ela não pede licença, ela exige decisões difíceis. E o fim dessa história ainda estava longe.